Boa tarde a todos. Antes de vocês entrarem na discussão dos parques muito específicos, parques municipais, eu vou comentar um pouco a respeito de algumas das questões que fazem o pano de fundo da ligação entre sociedade, iniciativa privada, terceiro setor e a gestão dos parques. E essa proposta de discussão que foi colocada aqui é extremamente oportuna, em primeiro lugar, porque hoje existe uma sensação de que as nossas unidades de conservação, os nossos parques, sofrem com grandes problemas para a sua gestão. Os próprios gestores públicos começam a demandar novos modelos, e a gente viu aqui essa discussão, seja para garantir a sua manutenção, porque tem poucos recursos, seja porque querem mais visitação, para garantir as funções que estão previstas na legislação para as unidades de conservação. E a sociedade começa a se organizar para isso, e esse seminário é um exemplo. Mas nós temos uma premissa muito importante, que é a seguinte: a função de gestão do patrimônio ambiental é uma gestão pública. Iniciativa privada, terceiro setor, devem ser convidados a participar, devem ter iniciativa também para se convidar para participar, buscar modelos, buscar formas de investimento e de manutenção, mas por delegação do Estado e sob controle do Estado. Vamos ver como que isso tem que ser discutido, não é? Porque não é simples fazer a delegação, não é simples fazer a parceria entre o público e o privado para a gestão. Por quê? Porque nós temos conflitos de interesse. Alguns já foram vistos aqui. Nós temos visões de mundo que nem sempre são compartilhadas entre todos os atores que têm que atuar nesse campo. E, como nós temos muitos recursos financeiros, de patrimônio, investimentos a serem feitos, renda a ser oferida, renda a ser distribuída, então esses conflitos não são de solução tão simples, não é? O que está em jogo? O que está em jogo é um grande patrimônio. E esse patrimônio tem várias tipologias, são várias ordens de patrimônio, e tem uma legislação que define que tipologias de patrimônio nós estamos falando e o que a gente pode querer garantir com cada uma das formas jurídicas que já foram estabelecidas para as várias ordens de patrimônio, não é? Então, nós temos metas a serem alcançadas de proteção para uma série de aspectos que já foram aqui, em parte, discutidos, que todos vocês, de alguma forma, conhecem, se interessam, e a gente não vai ter que entrar isso em detalhe. Mas os vários tipos de parque têm, na sua definição, os vários tipos de unidades de conservação têm, na sua definição, prioridades de intenções que dizem respeito a alguns desses itens, a maior parte deles com foco em um ou mais desses itens. Então, a legislação define toda uma vasta tipologia de unidades de conservação, cada uma delas visando uma determinada forma de proteção, uma determinada forma de relação do poder público com aquele espaço, com aquele patrimônio, e restrições maiores ou menores para a intervenção, não é? E é em cima disso que nós temos que trabalhar. Seja as unidades de conservação de uso sustentável, que são a maioria, e que tem uma flexibilidade muito maior para intervenções, para uso, para investimentos e para usufruto pela população, seja as de conservação integral, que tem uma quantidade maior de restrições, mas nenhuma delas impede o uso público, nenhuma delas impede a relação público-privada para investimentos e para gestão, não é? Mas elas definem restrições, e a gente tem que trabalhar com essas restrições. Além de toda aquela tipologia, nós temos o que hoje vai ser discutido logo a seguir, que são os parques urbanos, e uma outra categoria que não está colocada dentre as unidades de conservação, que é
delegada para a última importância, que são as áreas de proteção de manancial, que hoje, mais do que nunca, se mostram absolutamente fundamentais. Não é? Então, nós temos aí tipologias de unidade de conservação e formas distintas de pensar a participação privada. Né? E, para cada uma das tipologias, nós temos que pensar modelos de financiamento específicos, modelos de negócio específico, que permitam formatar a participação da sociedade civil, a participação privada, para dar garantia das funções que são predominantes naquela tipologia de unidade de conservação, das funções ambientais e sociais. Agora, por que o Estado vai buscar a iniciativa privada? Foi dito aqui, bom, o Estado quer, não, o Estado não quer, o servidor quer, não quer. Por que o Estado iria procurar? Não é? Primeiro, para garantir um fluxo financeiro que nem sempre os orçamentos públicos conseguem garantir. Os orçamentos têm ciclos, têm maior ou menor recursos. Agora há pouco foi dito, bom, ano que vem não vai ter dinheiro. Então, se nós tivermos contratos seguros, com origem, com fonte, com formas de aferir esse fluxo, nós temos maiores garantias. Não é? Segundo, para trazer padrões de gestão que têm medição em metas e em resultados, o que não é típico do setor público, mas sim da gestão privada. Terceiro, para ampliar o conhecimento coletivo e a consciência coletiva a respeito da importância dessas unidades de conservação, o que se dá pelo uso. E, em quarto lugar, para gerar renda, para gerar por meio de negócios, por meio de pequenas atividades que possam ser feitas no local, por meio de visitação, por meio da visitação e da melhor manutenção, gerar emprego e renda. Isso também é uma função que as unidades de conservação podem ter na sociedade. Mas nós temos muitos desafios a vencer. Em primeiro lugar, para contratar. Não é? E quando a gente fala em contratar serviços privados, trazer dinheiro privado para a gestão de unidades de conservação, com muita frequência as pessoas falam, bom, mas então você vai privatizar? O Estado vai sair? Não. A primeira coisa é garantir patamares fundamentais de funcionamento do Estado. Nós vamos ver que tipo. Não é? Porque se o Estado não tem força suficiente para definir como contratar e para acompanhar os contratos, nós não vamos ser bem-sucedidos. Então, a definição dos modelos financeiros e modelos de negócio e das formas de contratação precede, e isso é um desafio. E nós temos ainda discussões jurídicas pendentes, não é? Seja sobre os modelos de contratação, se são concessões, PPPs, o que seja, existem discussões jurídicas que não estão claras, e existem também muitas discussões que rolam pelos tribunais de contas dos estados e dos municípios e da União a respeito de subcontratação por terceiros privados em unidades de conservação e parques em geral. E nós temos outros tipos de desafio, que é depois de contratado. Alguns dos desafios, como, por exemplo, criar marcas, estratégia de marketing, etc., a iniciativa privada tira de letra, sabe fazer. Mas existe toda uma tipologia de problemas que estão no limiar entre o público e o privado que nós ainda temos que aprender a lidar. Não é? Como, por exemplo, os conflitos com a população de dentro dos parques ou de fora dos parques, do entorno dos parques. E isso está num limbo dessa relação e nós temos que aprender a lidar com isso. Então, dentre os pressupostos de capacidade e força do Estado para poder contratar, nós temos os planos de manejo. É o patamar básico. E os nossos planos de manejo de unidades de conservação ainda são muito frágeis. A maioria deles mal faz, além de repetir o Código Florestal e dizer aqui pode isso que o Código Florestal diz, pode aquilo outro que o Código Florestal diz. E tem que dizer muito mais. Em primeiro lugar, tem que dizer o que pode. Porque eu digo que não pode, nós já sabemos. O que pode, porque para a iniciativa privada, para o terceiro setor, saber o que pode é condição necessária para chegar perto. Além disso, compete ao poder público a regularização fundiária.
os tribunais de conta, Ministério Público, são extremamente reticentes a delegar do Estado para o gestor privado as desapropriações que são necessárias para a regularização fundiária da maior parte das nossas unidades de conservação, porque essa regularização fundiária não se completou. Então, nós temos demarcações a serem feitas, retirada de invasões e, em seguida, fiscalização de perímetro. E isso não existe clareza a respeito de qual o papel do setor público, do setor privado, nos casos em que há conflitos, né, para a fiscalização de perímetros. Isso implica em discutir os conflitos de interesse. E aí o poder público tem um papel muito grande, porque conflitos de interesse com populações tradicionais, com invasores, com moradores de áreas próximas, são temas dos quais o Estado não vai poder se abstrair. Então, a gestão privada de unidades de conservação sempre vai ter como pressuposto o Estado estar perto e trabalhar em questões complexas como essa. Isso implica, portanto, em capacitar o poder público para acompanhamento e gestão de contratos, o que não parece uma coisa óbvia, mas não está feita. E por que não está feita? A começar porque nós temos dissonância de expectativas, né? Hoje, agora aqui, o secretário há pouco falou que não, que esse problema está resolvido. Eu não tenho visto com tanta facilidade isso, né? Eu vejo que existe divergência de expectativas entre os gestores públicos e os ambientalistas, entre a iniciativa privada e os gestores públicos. E nós temos que trabalhar o amadurecimento dessa dissonância de expectativas, e um evento como esse é uma ótima ocasião para isso, né? Da mesma forma, moradores de entorno que buscam oportunidades de negócio, proprietários de áreas internas às unidades de conservação, que querem os recursos que são devidos pelas desapropriações. Tem aí dissonâncias de expectativas. E, portanto, isso é um desafio. E esse desafio, me parece, só vai ser minimizado na medida em que a gente amplia a visitação. E aliar, já foi dito isso agora há pouco, e eu concordo integralmente, não é? Está escrito aí, aliar a visitação à preservação no imaginário dos gestores públicos é um desafio fundamental. Para cada tipo de unidade de conservação, nós temos aí uma série de investimentos a serem feitos, seja algumas que não têm retorno financeiro imediato, e elas são muitas, elas podem ter retorno financeiro, mas não imediato, e outras tantas com retorno financeiro muito rápido. E é importante discriminar essas tipologias de investimento a serem feitas para que a gente possa, então, desenhar modelos de financiamento e modelos de negócio. Nós temos aí pelo menos 3 tipos de modelos de participação privada na gestão. Contratos de gestão de unidades de conservação, né? Seja de segmentos, como, por exemplo, nas cataratas, segmentos do parque, seja da unidade integral. No caso do Estado de São Paulo, e eu acredito que também no Brasil, esse modelo de organizações sociais não tem sido aplicado para a atividade ambiental, mas sim para a cultura e para a saúde. Nós temos dezenas de hospitais geridos por organizações sociais, dezenas de unidades culturais, mas na área de meio ambiente isso ainda não está claro. PPPs. Eu tenho muita dúvida se esse é o modelo mais adequado, porque a legislação de PPPs pressupõe forte investimento em obras e algum investimento em gestão. E não é o caso das unidades de conservação, cujos investimentos são mais permanentes. Concessão de serviços, que pode ser parcial ou integral. Enfim, tem modelos aí que a legislação prevê. Mas existem aí alguns dilemas que nós não resolvemos, e eu acho que esse seminário pode nos ajudar nesse tipo de discussão. Ainda existe muito preconceito, e eu entendo como preconceito, com relação à ideia de que nós vamos ter lucro com a gestão dos parques. E aí, muitas vezes, o gestor público tende a contratar terceiro setor. E será que não está, com isso, simplesmente escamoteando, fugindo da ideia de que é privado, visa lucro e vai fazer um bom serviço? É do interesse público? E nós temos uma questão que não está resolvida.
que são as funções sociais e ambientais das unidades de conservação, que poderiam receber recursos e não estão recebendo, seja como usuário pagador pela produção de água, proteção de mananciais, passar oleoduto, o que seja. São dilemas. Quando nós trazemos o terceiro setor e a iniciativa privada para apoiar a gestão, isso implica em ampliar a eficácia. Mas o gestor público ainda não tem tranquilidade com a ideia de que nós vamos gerar lucro, sim, e que isso é benéfico para a sociedade como um todo. Ainda é um tabu na administração pública. Então, todos esses desafios que estão postos aqui, seja regularização fundiária que eu coloquei, seja dúvidas a respeito de qual é o lugar da relação público-privado quando nós temos que exercer o poder de polícia, o fato de que nós não temos planos de manejo consistentes, de que os planos de manejo têm que ser socialmente consensados, e isso implica numa participação permanente do poder público. São questões que ainda estão em aberto e que precisam, portanto, ser realizadas no diálogo com a sociedade, né, que tem ainda tabus com relação a essa noção de privatização, que é equivocada, e ainda tem muitas dificuldades para estabelecer os diálogos com populações locais e trazer elas para dentro da gestão, inclusive na parceria com a iniciativa privada. Então, temos aí uma série de desafios para vencer, seja nos parques estaduais, federais e também nos municipais. Obrigada.